Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E retornando, né, às nossas videoaulas, agora no mês de agosto, né, estamos aí iniciando um novo semestre e eu quero dizer para vocês que esse semestre vai ser muito bom. Espero o empenho e a dedicação de vocês. Para isso, nós vamos fazer as nossas metas. Vocês vão receber aí, né, junto com as outras atividades, essas minhas metas para o segundo semestre de 2021. Aqui vocês têm um quadrinho para preencher, né, com atenção, emoções, organização e capricho e os estudos. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos projetar algo que nós estávamos fazendo, não deu certo, e agora nós vamos melhorar. O que nós vamos fazer em atenção? O que eu preciso ter mais atenção? Então você vai escrever aí para mim, né, nessa folhinha, o que você precisa ter mais atenção. Depois, na outra tabelinha, aí você vai escrever quantos itens você quiser, tá bom? Não vou estabelecer, tem aí vários espaços, né? Você, pelo menos, no mínimo, 3, tá? 3 itens que você precisa ter mais atenção. Seja na hora de escrever no português, seja na hora de ler, né? Em todas as atividades, todas as matérias, ou seja na hora de somar, subtrair, prestar atenção quando eu peço emprestado, ou quando vai ou quando é multiplicação, e agora também, né, nas divisões. Então, vocês vão colocar aí o que vocês precisam prestar mais atenção. Na segunda tabelinha, são as emoções. Como estão meus sentimentos? Diante disso tudo que a gente está vivendo, diante desta pandemia, desses vai, não vai, alguém pegou, eu peguei, né, eu fiquei doente, como que eu estou reagindo? Quais são os meus sentimentos quanto a isso tudo que está acontecendo? Você vai escrever, tá bom? Você vai escrever se você está triste, se você está feliz, se você está com medo de acontecer alguma coisa com você ou com sua família, né? Ou com alguém que você conheça, um coleguinha, tá bom? Então, aí, como estão os seus sentimentos? Você vai escrever, tá bom? Logo abaixo, nós temos organização e capricho. Como está a minha organização e o capricho com meus materiais e atividades? Como será que estão as minhas atividades? Estou fazendo de qualquer jeito? Estou deixando meu caderno sujo? Ou meu caderno está organizadinho? Está ali bonitinho? A minha letra está caprichada? Estou dando as margens, os parágrafos direitinho? Ou eu estou fazendo de qualquer jeito? Aí você vai escrever para mim, tá? E como eu quero me organizar neste semestre. Aqui você vai escrever como está o seu capricho, a sua organização e como você quer que ele fique. Se ele está um pouco organizado, você pode escrever que você quer que esteja mais organizado, tá bom? E aí você escreve aí, tá? Nessa tabelinha aqui, logo abaixo, que vocês receberam aí, né? Depois, os estudos. Como eu tenho me dedicado aos estudos. Como que eu tenho me dedicado aos estudos? Estou assistindo as videoaulas, estou fazendo as atividades, estou lendo para aprender ou estou fazendo as atividades apenas para entregar para a professora? Hum? Aí a gente tem que pensar, será que eu estou aprendendo? Será que eu estou fazendo com zelo? Será que eu estou fazendo com atenção devida para eu aprender? Porque daqui a pouco o quarto ano vai acabar. E aí? Será que você aprendeu? Será que você está aprendendo? Então é você que vai escrever, hein? Tá? Como pretendo me dedicar aos estudos neste segundo semestre? Se até aqui eu fui mais ou menos, eu fui de qualquer jeito, como eu vou ser a partir de agora? Neste segundo semestre, eu vou me dedicar mais aos estudos, eu vou assistir às videoaulas, eu vou participar do nosso encontro no Google Meet, eu vou tirar dúvidas com a professora no horário de aula, eu vou refazer as atividades. Aquela que eu fiquei na dúvida, será que eu vou fazer uma vez só? Será que isso basta? Será que é o suficiente? Hum? E aí? Então você vai escrever como que está e como você vai melhorar, tá bom? E aqui abaixo tem dois balãozinhos com 2 recadinhos. Acompanhe as videoaulas e tenha uma rotina de estudos. Aquele momento que você tira para estudar,
estude. Não fique com pressa de terminar correndo para jogar joguinho ou para você fazer outra coisa que não seja estudar. Por que eu estou frisando isso? Porque o estudo depende de você. Porque a minha parte eu estou fazendo. E a sua? A mamãe está fazendo a parte dela, que é fornecer os materiais, fornecer a internet, os aparelhos, né, os equipamentos. A mamãe está fornecendo, a mamãe ou o papai, com quem você mora, tá bom? Eles estão fornecendo para você. E você? Você está correspondendo? Você está fazendo a sua parte? Você está se dedicando ao estudo? Hum? Então, tenha uma rotina de estudos, não acumule atividades, tá bom? Então, fico aguardando as atividades de vocês e o que vocês vão projetar aí para o segundo semestre, não é mesmo? E agora nós vamos para a nossa aula de português, matemática, história, que é do dia de hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto. Bem-vindos às nossas videoaulas e às nossas aulas remotas do segundo semestre. Estava morrendo de saudade de vocês. Dando continuidade, né, à nossa aula de português, hoje dia 2/8, segunda-feira. Vocês vão escrever a data completa no caderno de português, né? Hoje é 2 de agosto. E vocês vão fazer também atividade no livro, lá na página 120. Aqui nós temos um texto com uma interpretação. Eu vou ler com vocês. Eu quero que vocês leiam também, viu, pessoal? A pipa e a flor. Era uma vez uma pipa de cara risonha que ficou enfeitiçada por uma florzinha maravilhosa. Não conseguindo mais viver sem ela, deu sua linha para a flor segurar. A flor, então, soltou a linha de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não, não é que estivesse ficando triste. Estava ficando com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si, e a flor, sozinha, deixada de fora. Se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo comigo. E a inveja juntou-se ao ciúme. Inveja é ficar infeliz quando as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro, sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada. Ficava emburrada quando a pipa chegava. Exigia explicação de tudo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isso faria a flor sofrer. E a flor foi aos poucos encurtando a linha. A pipa não mais podia voar. Via, ali do baixinho, de sobre o quintal, esta era toda a distância que a flor lhe permitia voar. As outras pipas, lá de cima. E sua boca ficando triste, e percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Esse texto é de Rubem Alves, A Pipa e a Flor. Ele foi publicado em São Paulo pela editora Loyola. Agora vocês vão fazer uma análise do texto, ou seja, uma interpretação. Lembram? Número 1. Quem escreveu o texto? Número 2. Por que a pipa começou a ter medo de ficar feliz? Número 3. Porque a pipa não podia mais voar? Número 4. De acordo com o texto, o que é ciúme? De acordo com o texto, viu, pessoal? 5. Qual é o título do texto? 6. Letra A. Copie do texto o parágrafo que relata, ou seja, que descreve o medo da pipa ficar feliz. Então, tem um parágrafo aqui em cima que ele conta por que a pipa estava com medo de ficar feliz. Aí você vai copiar este parágrafo aí no seu caderno, tá bom? B. Copie do texto o parágrafo no qual a pipa percebeu que não gostava mais da flor. Então, aqui no texto tem um parágrafo
que a pipa percebe que não está gostando mais da flor. Qual que é esse parágrafo? Aí você vai copiar aí no seu caderno, tá bom? E número 7, faça uma bela ilustração do texto. Vamos lá para o livro? Aqui nós vamos ver os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são os personagens, o espaço, ou seja, onde que acontece, né? O tempo, quando que a história acontece, conflito gerador, quando algo acontece, o clímax é o momento de suspense. E agora? Nós vamos ver na próxima aula. Continuando as nossas atividades no livro, né, nós estamos estudando sobre os contos. O livro trouxe para nós o conto Os Três Porquinhos na Real. E aqui está pedindo, melhor, está nos dizendo que toda narrativa, ou seja, todo texto, há um conflito gerador. O que é isso? É uma situação problema que surge para quebrar a calma inicial da história. Leia um trecho do conto Os Três Porquinhos. Aqui é a versão original, ok? Estava o primeiro porquinho todo feliz em sua casinha de palha, quando, um dia, bateram à porta. Pam, pam, pam. Quem é? É o lobo. Abre logo que eu estou com fome. Este trecho é da versão Os Três Porquinhos, aquela que a gente escuta desde pequenininho. O que vocês vão fazer? Responda. Qual o conflito gerador nessa história? Quando que aconteceu algo em que tirou a calmaria do porquinho? Por exemplo, estava o primeiro porquinho todo feliz em sua casinha de palha, quando um dia bateram à porta. Quem bateu à porta desse porquinho? Tanto é que ele pergunta, quem é? E o lobo logo diz, é o lobo. Abre logo que eu estou com fome. Então, o que aqui continua calmo? Essa é da primeira versão, lembram? Será que aqui a história vai ficar toda calminha? O que vocês acham? Então, este é o conflito gerador. É quando, aqui, por exemplo, qual será a reação do porquinho? Ele fica com medo, né? E sai correndo, vai embora. Não é assim? Na outra versão? Então, qual é o conflito gerador deste trecho? Nessa história aqui, é quando o lobo, que está com fome, chega na casa do porquinho e bate na porta, não é isso? Número 4. Há nos contos um clímax, ou seja, um momento de maior tensão na narrativa, um momento de suspense no texto. O autor, ele deixa quem está lendo, né, o leitor, no suspense de saber qual será o desfecho da história. Como que ele vai concluir aquela história? Percebam, aqui no início ele tem um conflito gerador, ou seja, algo acontece, e depois ele deixa aquele momento de tensão. O que será que vai acontecer? O lobo ficou rodando em volta, rodando, bufando, xingando e pensando. Lá dentro, o terceiro porquinho também pensou rápido e teve uma ideia. Já sei o que ele vai fazer. Só tem um jeito de entrar nesta casa. E mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir. Depressa, vamos acender o fogo da lareira e pendurar em cima um caldeirão cheio de água. Por isso, daí a pouco, quando o lobo resolveu subir no telhado e tentar descer pela chaminé, já estava tudo pronto. Então, qual foi o clímax? Qual foi o momento de tensão? Sublinhe nesse trecho a frase que representa o clímax desta narrativa. Então, qual que vocês acham? Foi antes Foi um momento de tensão. Quando o lobo resolveu... Aqui, neste parágrafo, o porquinho pensou e agiu. Mas ele não sabia se o lobo ia subir mesmo lá no telhado ou não. Ele já deixou preparado, né? Acendeu a lareira e pendurou um caldeirão cheio de água. Ele deixou tudo prontinho. E qual foi o momento
Foi quando o lobo resolveu subir no telhado e tentar descer pela chaminé. Aí já estava tudo pronto. Então, qual foi o momento de maior tensão? O que será que aconteceu? Hum? Então, esse é o clímax, né? Ainda não acabou a história, não é assim? A gente vai querer ler para ver o que vai acontecer, não é mesmo? Então, façam aí a atividade. Lembrando que qualquer dúvida pode me chamar no grupo, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da aula? Nós vamos fazer apenas essas duas atividades, a do livro e a do caderno, tá? Lembrando que qualquer dúvida pode deixar lá no grupo, que eu terei o maior prazer em responder. Você que é meu aluno aqui do YouTube, se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!